deixa eu te perguntar, será que você realmente sabe como falar essas palavras aqui? Algumas dessas palavras realmente são difíceis de se pronunciar da forma padrão do inglês, mas tem uma coisa que talvez você nem esteja prestando atenção. Esse S aí do final. Você por acaso está pronunciando igual todas essas palavras, todos esses S's? Sério? Você deve ser uma dessas pessoas que sabe um monte de coisa em inglês, menos falar e entender o inglês que é falado. Porque no inglês falado, esse S é dito de formas bem diferentes. Aí quando você ouve o nativo falando, você pensa que ouviu um monte de palavras que você não conhecia. E pior, você pode até saber algumas palavras, mas você espera ouvi-las pela forma da escrita, pela forma que a gente aprende na escola ou nos métodos tradicionais. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar algumas ferramentas para que você consiga entender os sons do inglês falado, assim como eu faço com os meus alunos que chegam à fluência do inglês até o ponto de conseguir entender tudo que o nativo fala e falar o inglês da fala. Olha só que interessante, as línguas muitas vezes possuem similaridades. No português, a gente coloca um S no final de uma palavra da escrita e ela vira plural, certo? E no inglês também. Mas no funcionamento real do inglês, isso pode mudar muito. Por isso que você precisa ter uma mentalidade da fala, a spoken mind, para entender essas diferenças. O que a gente vê escrito não pode ser pensado como se fossem as letras em português. E não tem nenhuma regra gramatical que vai te dizer como a língua funciona ao ser falada na comunicação oral. É isso que acontece com esse S aí do plural. Olha só o que aconteceu comigo. Eu estava nos Estados Unidos. Eu já me considerava fluente em inglês. Eu já era professor de inglês. Mas, de fato, eu ainda não conhecia nada de linguística, fonologia e eu tinha tido pouco contato real com a língua fora dos livros. Eu estava na rua e eu passei a maior vergonha da minha vida quando uma moça disse para mim simplesmente "the buses". Ela logo percebeu que eu não era nativo e quis falar só essa frase, para ver se eu entendia. E ela ficava falando cada vez mais lentamente, "the buses", "the buses", e eu não entendia. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Até que ela apontou para uma foto e me mostrou a palavra mais óbvia que a gente aprende no primeiro ano do fundamental: ônibus. Ela estava falando simplesmente os ônibus. Que merda, hein? Sabia não? E eu demorei séculos para entender. Na hora eu morri de vergonha, né? Mas hoje eu dou risada, porque isso é muito óbvio para mim. O plural não é só sair colocando um S e pronto. Não é assim. E isso eu só fui descobrir depois de muito tempo, quando eu quis me aprofundar mais nas melhores universidades do mundo, né? Para depois eu poder ensinar aqui para vocês de fato a fala. A partir de um método que seja natural para nós, brasileiros. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à aula de número 24 de fonemas! Fica ligado, clica aqui em algum lugar e vai lá ver as outras 23 aulas dessa série. Vamos agora para o nosso tema, do nosso vídeo, da nossa aula. Olha só. Balls, box, pens, buses. E aí? Deu para sacar umas diferenças? Pois é. Para o S, nos plurais, nós temos os seguintes fonemas. S, Z, S. Se a palavra acaba com um som vozeado, o plural fica com Z. Z. Ou seja, mesmo que na ortografia você veja um S, a pronúncia é um Z. Z. Pasme. Você sabia disso? Se você está no meu curso fechado, do zero, você já praticou todos esses fonemas vozeados, né? Aqueles que fazem a garganta tremer. Quais são os fonemas vozeados? O R, como em cars. Então, o plural de carro, carros, não é cars, é cars. Por quê? Porque car acaba com e é vozeado. Logo,
cars. O M também é vozeado, então quando você vai falar salas, você vai adicionar um Z, rooms, e não rooms, com S. O D, também é vozeado, então camas é beds, e não beds. Canetas, o N, também é vozeado, pens. O o G é vozeado, então cachorros, no plural, dogs. O L, também é vozeado, então maçãs, apples. O agma, esse fonema aqui, ó, também é vozeado, então anéis, rings. Agora, se acaba com um fonema, um som desvozeado, o plural vai ficar com S. O que é um fonema desvozeado? Aqueles que não fazem a garganta tremer, tipo... Vamos ver alguns exemplos? Você vai falar ruas, streets. E por que com o som de S? Porque o T é desvozeado, logo você coloca outro desvozeado, streets. Livros acaba com o K. Então, livros, books. Aplicativos acaba com P, que é desvozeado, apps. Meses acaba com a interdental desvozeada, o F. Então você vai falar meses, é months. Agora, já se a palavra acaba com esses sons aqui, ó, que são as sibilantes e as africadas, a gente vai adicionar um is. Só que não é nem o E do português, nem o I do português. É o I relaxado do inglês. Esse fonema aqui, ó. Então o plural fica is. Mas Felipe, o que é esse I relaxado do inglês? Qual é a diferença pro E do português e pro I do português? Qual que é a diferença? Pra mim tá soando igual. Se você não sabe fazer o I relaxado do inglês, eu te convido a ver o capítulo 1 dessa série. Pois é, a gente está no capítulo 24 e no capítulo 1 desta série eu trabalhei a diferença do I longo e estressado e do E relaxado. Muitas vezes as palavras que na ortografia acabam com ES vão ter esses fonemas aqui. Es, como ônibus. No plural, a palavra que eu não estava entendendo se escreve assim, mas se fala assim, bases. Es no final, bases. Outros exemplos, lance, lances, blaze, blazes, wash, washes, age, ages, bread, bridges, watch, watches. Se você não entender essas diferenças nos sons, vai ser muito mais difícil você conseguir entender as pessoas falando inglês, porque é assim que elas falam. Então o que você precisa desde o começo é praticar com essa mentalidade da fala, o que eu chamo de spoken mind. Mesmo que você não saiba nada de inglês, a melhor forma de aprender inglês é a partir do inglês falado, é praticar e ouvir os sons do inglês. Vamos praticar um pouco então, a partir da fonologia, para você consolidar o que foi aprendido aqui? E agora, finalmente, o momento de usar a ferramenta da fonologia, como eu tinha falado no começo, para você falar os sons do inglês. Eu vou te mostrar uma frase com plurais e eu quero que você diga como que eles são falados no inglês, com s, com z ou com is. Pode ser? Depois a gente treina juntos. Number 1. Bugs are animals. Beautiful faces. 3. I love horses. 4. I saw 2 spies. Número 5. 2 spices from India. 6. These are the paths. 7. Put out the blazes. E aí, você conseguiu? Vamos revisar e praticar com a pronúncia bem articulada para você ficar musculoso no inglês? Os insetos são animais. Bugs are animals. 2 Es. Por quê? Na palavra inseto, que é bug, acaba com g, que é vozeado. Então, para falar insetos, é com Z, bugs. Você vai juntar com R, fica bugs are, bugs are.
Você vê como na fala encadeada você ganha uma outra configuração. Então, bugs are, ao invés de você falar bugs are, o que você vai ouvir do nativo? Bugs are, bugs are. E animals, também com z, porque o L, o, é vozeado. Assim como o meu rosto bonito, quando você vai colocar beautiful faces. No plural, vai ser a opção is, porque a palavra rosto, face, acaba com qual fonema? O S, face. E o S é uma sibilante. O que é uma sibilante? São esses sons que parecem cobrinhas, que tem esse som de chiado. Então, como face acaba com s, que é uma sibilante, você vai adicionar o is. Então fica faces. Na 3, eu amo cavalos. Aliás, Felipe significa aquele que ama cavalos. Você sabia? Cavalo! I love. Cuidado para não falar love, hein? Aqui é o carrot. Love. Já fiz um vídeo sobre o carrot. Enfim, I love horses. Mesma regra, horse. Acaba com s. O S é uma sibilante, logo você vai adicionar o is. Então, horses. Número 4, eu vi 2 espiões. I saw 2 spies. Por que com Z? Z. Porque spy acaba com I, que é um ditongo. E todos os ditongos são vozeados. Logo, o plural de spy é spies, com Z e não com S. Quando a gente vai falar 2 condimentos, 2 especiarias, 2 pimentas da Índia, a gente vai ter a palavra spice. Você lembra das Spice Girls? Pois é. Muito bem. Então, spice acaba com s e o som de S é uma sibilante. Logo, toda vez que uma palavra acabar com uma sibilante e a gente for fazer o plural, você adiciona o quê? Isso mesmo, is. Então, spices. Já na 6, a frase estes são os caminhos, these are the paths, você vai colocar um S, porque a palavra path acaba com a interdental desvozeada, e toda vez que uma palavra acabar com um fonema desvozeado, você vai colocar outro desvozeado, que é o caso do S, certo? E aqui eu digo que é uma das articulações mais difíceis do inglês, porque você vai estar com a língua lá fora, assoprando, você vai puxá-la para dentro fazendo S. Então olha só, pa, pa, pa. Percebeu como é um esforço articulatório? Nada que a prática não resolva. Na 7, put out the blazes, temos o Z, blaze, acaba com Z. Z é uma sibilante. Logo, quando a palavra acabar com uma sibilante, a gente coloca o is, blazes. Agora sim! E aí, você gostou? Você se surpreendeu com o poder da fonologia? Pois é, então vai se acostumando, porque é nisso que a gente vai focar. O meu objetivo aqui é conversar com você. Eu quero escutar de você o que você achou. Eu quero escutar de você qual que é a sua dúvida. Coloca aqui que eu vou responder a sua dúvida. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no meu canal se você estiver vendo aí no YouTube, e se você estiver vendo no Instagram, ativa as notificações, dá like, porque tá vindo muito conteúdo bom por aí. Se eu fosse você, não perderia.